a mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Esse primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o maravilhoso livro do profeta Isaías. E o tema desta semana é Quando Nosso Mundo Desmorona, baseado na primeira parte do capítulo 7 de Isaías. O verso para memorizar, Isaías 7, verso 9, na Nova Versão Internacional, diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Uma mensagem que certamente é muito apropriada a cada um de nós em várias situações da vida, né? Existem situações na vida em que o mundo de fato parece desmoronar. Eu imagino que você já passou por uma situação assim. Talvez esteja passando por isso nesse exato momento. São situações de desemprego, enfermidades, infidelidade conjugal, divórcio, perdas, tragédias na família. Às vezes nos encontramos em uma situação desesperadora e parece que não há saída. A lição desta semana conta a experiência do rei Acaz e o seu desespero diante da iminente invasão ao seu reino de Judá. Ele tinha a opção de buscar ajuda com o rei da Assíria para proteger-se dos seus inimigos ou confiar na promessa de Deus de que o Senhor o livraria, desde que ele não buscasse ajuda dessa nação pagã, né? Então somente confiasse em Deus. E agora? Há situações na vida em que nós também somos colocados à prova, né? Se obedecemos a Deus ou se seguimos o nosso próprio juízo, né? Mesmo que isso seja contra a vontade de Deus. Para o rei Acaz, receber a ajuda dos assírios era uma solução plausível e até lógica, né? Querer enfrentar os inimigos sem essa ajuda humanamente seria derrota certa. Mas os caminhos de Deus nem sempre são lógicos. A lógica humana nem sempre se ajusta à sabedoria divina. Eu sugiro que você não perca nenhum tópico do estudo desta semana. O título da lição de domingo é Perigo Vindo do Norte, baseada em Isaías capítulo 7, versos 1 a 9. Nós vamos entender o cenário. Eu quero explicar para você um pouco do contexto desta história envolvendo o rei Acaz e a nação de Judá. A Síria se sentia ameaçada pela poderosa Assíria. Eu estou falando de Síria e Assíria. Então, Síria fez um acordo com o reino do norte de Israel, representado pela tribo de Efraim. Então eles se fortaleceram e queriam, dessa forma, estarem mais bem preparados para se defenderem contra a Assíria. Só que eles, Síria e Efraim, ou Israel, queriam aumentar ainda mais o seu poder de defesa e, por isso, queriam anexar também o reino de Judá, o reino do sul, que é Judá. Então eles planejaram invadir Judá, queriam colocar um rei fantoche lá e então usar os recursos de Judá para se fortalecer ainda mais contra a Assíria. E agora o rei de Judá, Acaz, está no sufoco, na iminência de ser atacado pela coalizão da Síria e Israel. O rei Acaz de Judá é avisado pelo profeta Isaías que não precisa se preocupar. Deus protegerá Judá. A única condição seria confiar em Deus, depositar a sua confiança unicamente no poder de Deus. E aí vem o verso para memorizar dessa semana que eu mencionei ontem, que é Isaías capítulo 7, verso 9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Acaz estava perturbadíssimo, por essas circunstâncias que o rodeavam. Parecia não haver uma saída. O seu reino estava enfraquecido e ele não poderia resistir, humanamente falando, a um ataque da Síria e Israel. Mas aí Deus lhe manda uma mensagem muito clara. A mensagem de Deus é essa: não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Mas aí Acaz toma a decisão errada. Em vez de permanecer firme e seguir a instrução de Deus, ele preferiu fazer a aliança com a Assíria para se proteger contra Israel e Síria. Muitas vezes em nossa vida também nós passamos por situações semelhantes a esta. Quando as circunstâncias se complicam,
né? Quando parece que tudo vai dar errado e a gente não tem uma saída, né? É bom lembrar que Deus sempre tem uma mensagem assim para nós também. Deus sempre vai lhe dizer o seguinte: permaneça nos meus caminhos, siga as minhas instruções, confie em mim. Mas muitas vezes nós preferimos seguir a nossa própria estratégia, né? Confiamos mais em nossos próprios recursos, né, do que na sabedoria de Deus. E lembre-se, né? Confiar nas promessas de Deus é o único meio de encontrar paz em meio às tribulações da vida. Aos olhos de Deus, os dois ameaçadores reis, né, Síria e Israel, não eram nada além de dois tocos fumegantes, né, que estariam fora de cena pouco tempo depois. Ambos morreram 2 anos depois dessa história. Você que está sendo severamente provado, né, e está se sentindo tentado a abandonar os caminhos de Deus para encontrar suas próprias soluções aos problemas que você está enfrentando, a mensagem de Deus para você é essa: se você não ficar firme na fé, com certeza não resistirá. Não desista dos caminhos de Deus. A lição de segunda-feira tem como título Tentativa de Interceptação, baseada em Isaías capítulo 7, versos 3 a 9. Nós estamos aqui observando, durante essa semana, as atitudes do rei Acaz de Judá frente à ameaça de invasão iminente, né, dos exércitos da Síria e Israel. Ele está muito preocupado em como irá se proteger. Aparentemente, a nação de Judá não tem como vencer esse confronto. Acaz está tão preocupado, a Bíblia nos mostra isso, né, que ele vai pessoalmente inspecionar o aqueduto da cidade. Certamente ele queria ver quanto tempo eles teriam, né, de resistência, quanto de água eles teriam para resistir, quanto tempo teriam para resistir a um possível cerco. O seu plano, como eu já disse, era buscar a ajuda da Assíria. Mas aí Deus não queria isso. Se ele fizesse uma aliança com a Assíria, Judá, o reino davídico, né, do qual nasceria o Salvador prometido, o Messias, esse reino teria que se submeter ao domínio dessa poderosa nação pagã, e isso por tempo indeterminado. Deus então tenta interceptar essa ação de Acaz. O profeta Isaías vai ao seu encontro acompanhado do filho. Agora veja o nome do filho de Isaías: um resto volverá. Esse é o nome do filho de Isaías. É claro que o nome do filho de Isaías tinha um sentido profético. O rei poderia talvez entender essa mensagem, né? O sentido seria esse: se você continuar com o seu plano de buscar a ajuda da Assíria, vocês serão levados cativos e futuramente um resto vai voltar para cá. E eu fico pensando no drama do rei Acaz. O maior peso da liderança, você sabe qual é? É o peso de ter que tomar decisões e agir firmemente nos momentos de crise. Isso é o que se espera de um líder: decidir e agir. Se Deus intervém sobre um líder do seu povo, espera-se que a intervenção de Deus seja mais ou menos assim: ei, faça alguma coisa, haja. Mas essa intervenção de Deus sobre o rei Acaz foi exatamente o oposto. Deus virtualmente estava dizendo a Acaz: ei, não faça nada, não haja. Muitas vezes nós corremos também o risco de agir precipitadamente. Às vezes a intervenção de Deus em nossa vida não é no sentido de nos levar a uma ação, senão no sentido de nos fazer não agir, esperar, confiar. Isso acontece na liderança, mas também tem a sua aplicação na nossa vida individual. Talvez você esteja muito afoito para tomar uma decisão importante. Eu não sei que decisão é essa, mas eu acho que você sabe do que eu estou falando. Tomar uma decisão para seguir um curso de ação que pode alterar radicalmente o rumo da sua vida, ou talvez alterar radicalmente o rumo da vida de outras pessoas. A verdade é que muitas vezes nós temos que decidir rápido e agir com determinação, mas às vezes o que Deus está querendo nos dizer é: ei, espere um pouco. Não faça nada agora. Simplesmente
espere um pouco mais, confie um pouco mais e deixe que Deus haja mais em sua vida. A lição de terça-feira tem como título Outra Oportunidade. Está baseada em Isaías, capítulo 7, versos 10 a 13. O rei Acaz, estamos falando dele, decide não seguir o conselho de Deus. Deus tinha sido claro, né? Confie, não faça aliança com a Assíria, creia, confie em mim. Mas Acaz já tinha tomado a sua decisão e não iria voltar atrás para fazer a vontade de Deus. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a paciência, a longanimidade do Senhor com as teimosias humanas, né? Através do profeta Isaías, Deus faz uma proposta a Acaz a fim de ajudá-lo a crer, né? A fim de ajudá-lo a confiar e seguir os planos de Deus. Isaías diz assim para ele: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Gideão, lembra da história? Gideão tinha pedido um sinal a Deus. Mas agora Deus estava oferecendo a Acaz um sinal para que ele pudesse crer que Deus protegeria Judá contra os seus inimigos. Mas a resposta de Acaz é muito triste, né? Ele responde assim: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Verso 12. Acaz menciona aqui a Bíblia, Deuteronômio 6,16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele conhecia as Escrituras. Isso mostra que o conhecimento intelectual das Escrituras não é garantia de fidelidade a Deus. Acaz decidiu deliberadamente não seguir a orientação de Deus. Agora, veja a expressão que Isaías usa no verso 13. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Quando o profeta oferece a oportunidade para Acaz pedir um sinal, ele diz a Acaz: o teu Deus. Mas agora, depois que Acaz recusa a segunda chance que Deus lhe dá, Isaías já não fala o teu Deus, e sim o meu Deus. Ou seja, é como se Acaz estivesse dizendo assim: você rejeitou tanto o Senhor que ele já não é mais o seu Deus. Eu concluo essa reflexão com dois pensamentos importantes. Primeiro, Deus é misericordioso, paciente, longânimo. Ele sempre provê meios para nos ajudar em nossas dúvidas e em nossas fraquezas. Para Acaz, ele disse: peça um sinal, né? Então Deus é muito paciente. E segundo, é sempre muito arriscado rejeitar as ofertas de graça, né? As oportunidades que Deus nos dá em nossa vida. Vamos agora à lição de quarta-feira, intitulada O Sinal de um Filho, baseada em Isaías 7,14. O temeroso rei Acaz se nega a confiar na promessa de Deus, se nega a pedir um sinal a Deus, conforme nós vimos na lição de ontem. É interessante, algumas vezes eu clamei a Deus por um sinal, né, por uma demonstração visível, né, por uma garantia. E eu acho que você já fez isso também alguma vez na vida, geralmente em momentos de muito desespero, de muita angústia, que a gente precisa daquela confiança em Deus. Em situações assim, várias vezes eu já pedi sinais a Deus. E vou lhe contar uma coisa, que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Eu nunca recebi um sinal visível de Deus. Esse negócio de pedir sinal nunca funcionou comigo. Eu já me senti tão incomodado com isso que houve uma época que eu resolvi estudar sobre o assunto. E finalmente a conclusão a que eu cheguei é que Deus não tem o compromisso de dar sinais ou de mostrar sinais a ninguém. Os poucos eventos relatados nas Escrituras estão dentro da decisão soberana de Deus. Não é uma indicação de que Ele vai fazer isso com todas as pessoas. O grande sinal que Deus nos dá é a sua palavra, né, expressa na Bíblia e também na pessoa de Jesus Cristo. Eu me convenci também que existe até um risco em tomar decisões importantes na vida com base em sinais de Deus, tipo, né, jogar a moedinha para cima e decidir na base do cara ou coroa, ou coisas semelhantes. Quando pedimos um sinal assim, é como se estivéssemos obrigando Deus a dar uma resposta. E talvez Ele prefira não responder nesse momento. O risco é que a moeda não vai cair em pé, né, na vertical.
Então a obra do mero acaso pode ser tomada como um sinal de Deus e servir de base para decisões importantes na vida. E isso é muito arriscado. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu tenho tanta fé em Deus que eu sempre peço um sinal e Ele sempre me responde. Sempre que eu vou tomar uma decisão difícil, eu peço um sinal para poder tomar a decisão. Pois é exatamente o contrário. A verdadeira fé não precisa de sinais. Ela só precisa da palavra de Deus. O rei Acás não quis um sinal, mas nesse caso não foi porque ele tinha muita fé, e sim porque ele já tinha decidido não seguir a direção apontada por Deus. Então Deus dá um passo mais. Isaías fala: então você não vai pedir um sinal? Veja como é que ele diz aqui: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Agora, você acha que o sinal que Deus ofereceu para o rei Acás seria uma coisa extraordinária, uma coisa sobrenatural? Nada disso. O sinal que Deus ofereceu foi esse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra virgem aqui indica uma jovem em idade de se casar, e não necessariamente que uma mulher virgem daria à luz sendo virgem. Todos sabemos que essas palavras se aplicam muito bem ao nascimento de Jesus, que de fato foi virginal. Mas aqui nesse texto há um cumprimento mais imediato também, o nascimento de alguém como um precursor de Cristo. Dentre as várias teorias de interpretação, uma delas é que seria uma referência à segunda mulher do próprio profeta Isaías, já que a sua primeira esposa tinha morrido. E esse filho de Isaías, embora tivesse outro nome, também seria chamado de Emanuel. Bem, o importante agora é saber que Emanuel significa que Deus está conosco. Emanuel significa Deus conosco. A lição de quinta-feira é intitulada Deus conosco, baseada em Isaías 7,14. O sinal dado por Deus ao rei Acás, conforme nós já comentamos nos dias anteriores, Esse sinal foi o nascimento de uma criança que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Esse sinal é, antes de qualquer coisa, uma promessa. O Senhor estava tentando mostrar ao rei e a toda a nação que ele, Deus, continuava com o seu povo, que a sua presença lhe seria assegurada mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. A presença de Deus com os seus filhos é a mais segura promessa da Bíblia. Olhamos para o Êxodo, por exemplo, Ali estava Deus através da nuvem durante o dia, provendo sombra no deserto, e da coluna de fogo, provendo calor nas baixíssimas temperaturas desérticas durante a noite. Ali estava a presença visível de Deus com o seu povo. Na grande comissão dada por Jesus, quando ele falou aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na promessa do Consolador que Jesus fez, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Deus não nos abandona em nossas tribulações. Ele está na fornalha ardente, Ele está na cova dos leões, Ele está aí nessa situação, nessas circunstâncias difíceis que você está enfrentando. E em Cristo essa promessa, Deus conosco, se cumpre em plenitude. Jesus é Deus conosco. Não se trata apenas da presença de Deus, mas também da identificação de Deus com a humanidade. Cristo é Deus conosco no sentido em que Ele se tornou um de nós. Ele baixa este mundo e assume a nossa humanidade. Só assim Ele poderia ser o Salvador da humanidade. Deus conosco. Isso é maravilhoso. Antes de terminar esse vídeo, deixa eu explicar um pouquinho para você a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo. Nós distribuímos esses vídeos curtos de 3 minutos aproximadamente todos os dias através de dezenas de grupos do WhatsApp, através de alguns grupos do Telegram, através do canal da Safeliz Bibles no YouTube e também através de outras mídias sociais. Se você ainda não está inscrito para receber diariamente
e gostaria de se inscrever, entre aqui nesse site safelizcomentario.com e sugiro que você entre em um grupo do Telegram, né? Porque essa é a melhor opção. O Telegram oferece a melhor qualidade de vídeo, de áudio, não sobrecarrega a memória do seu celular e você pode facilmente reenviar através de outras mídias. Mas claro, você pode optar pelo WhatsApp ou qualquer outra forma. Eu incentivo você a se inscrever para que você possa receber todos os dias e também ajudar a distribuir para outras pessoas, tá bom? Contamos com a sua participação. Um forte abraço. Tchau. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Por mais humilde e mais bem resolvido que você seja, ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. E muitas pessoas perguntam, e os que são pregadores aqui vão entender a minha fala, como é que um pregador do Evangelho é alimentado? Imagine um evangelista, um departamental, um distrital que cuida de uma grande igreja. Quando é que ele é alimentado espiritualmente? Porque ele está sempre pregando. O pastor Jimmy está sentado aqui, mas eu imagino que é muito raro essa situação. Sempre você está pregando. E quando sobe um outro, você estudou teologia. Você dá aula de teologia. O que vai ter de novidade num sermão para poder... Eu vou contar para vocês onde é que os pregadores se alimentam. O pregador se alimenta quando ele desce do púlpito e vem uma pessoa com um gesto de muito carinho e fala assim: eu quero te agradecer porque graças ao seu sermão a minha filha voltou para a igreja. Eu quero te agradecer porque eu estava assistindo seu sermão pela internet e eu fui tocado por Deus e eu estou aqui, eu estava a ponto de tirar minha vida. Nesse momento, os papéis se invertem. O pastor pregador se torna ovelha e o irmão que agradeceu se torna pregador. Não há música de apelo no final, não há plataforma, mas naquele pequeno momento ali, houve um sermão pregado para o pregador. E você não sabe, às vezes, que a pessoa, antes de subir para pregar aqui, está chateado, está magoado e está ouvindo o diabo falar no seu ouvido: para com isso, você não deve estar aí. E aí Deus manda um anjo falar com ele: não, meu filho, eu quero que você continue. Então eu louvo a Deus pelos muitos pastores fora do púlpito que cuidam dos pregadores que estão no púlpito. Muito obrigado a todos vocês. Orem sempre pelo ministério pastoral da igreja. Tá certo? Orem sempre. E cuidado com a maledicência. Eu estou notando que nós, às vezes, somos muito pródigos em confessar pecados cometidos por outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente confessa com muita força os pecados cometidos por outros. Eu tenho que confessar os pecados cometidos por mim. Eu não confesso os meus pecados, eu confesso os pecados dos outros. E confesso de novo, e confesso e vou confessando, e vivo a vida confessando pecados cometidos por os outros. Mas Deus não pode me perdoar o pecado que o outro cometeu, Ele pode perdoar o pecado que eu cometi. Bom, irmãos, vamos colocar a nossa projeção aqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o endemoniado de Gadara. E eu quero mostrar a última peça que o Museu de Arqueologia do NASP adquiriu. Na minha mão aí está um pequeno amuletozinho de bronze, vindo de Jerusalém, datado de 2000 anos, da época romana. E eu vou explicar melhor durante o sermão para vocês, mas esse amuleto é um porquinho, ou um filhote de javali, pequenininho. E ele pertenceu, provavelmente, a algum soldado romano dos que estavam estacionados em Jerusalém. Provavelmente na época em que Jerusalém foi destruída. Antes que eu explique o porquê de nós sabermos que esse porco pertenceu provavelmente a um soldado romano de 2000 anos que trabalhava em Jerusalém, eu vou explicar as razões durante o sermão. Eu queria que você fizesse agora uma reflexão religiosa comigo. Não apenas você que está aqui, mas eu também não posso deixar de mencionar você que está em casa, que está assistindo esse sermão e que eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque em você agora onde quer que você esteja. Aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil, no mundo, que você seja tocado por essa mensagem. Ainda que você não esteja assistindo ao vivo,
que seja uma gravação da internet, mas que Deus toque no seu coração. Voltando à reflexão, imaginem 2000 anos atrás, o dono desse amuleto, um soldado romano, andando pelas ruas de Jerusalém. Quais são as pessoas com as quais ele conviveu? Em quantas mãos esse porquinho de bronze passou? E um porco em Jerusalém, que coisa é essa? Eu imagino que ele passava, e depois que ele passava, as pessoas ficavam de cabeça baixa, e depois que ele passava, cuspiam no chão. Que eles odiavam a presença dos romanos ali. E os judeus odiavam porque eles ficavam sempre vendo a insígnia romana e questionando por que Deus não age. E a introdução desse sermão parece ser uma contradição à música que o Kaká cantou e à música que o coral de Angola cantou. Porque o coral cantou de gratidão, nós também cantamos de gratidão. Ontem o pastor Arilton fez um sermão sobre gratidão, o pastor Jimmy falou de gratidão e você cantou que Deus cuida de mim. Mas eu imagino que durante esse momento alguém aqui, ou através da internet, ficou pensando, não cuida não. Se Deus cuida de mim, por que eu recebi esse laudo de câncer? Se Deus cuida de mim, por que Ele não prometeu, por que Ele não protegeu daquilo ali? Se Deus cuida de mim, eu não sou leitor de pensamento, não sou profeta, não sou filho de profeta, mas eu posso sentir que talvez aqui nesse auditório, muita gente no sentimento está contradizendo o que foi contado. Deus cuida de mim, Deus cuida de vocês aí da frente que estão com a vida ganha. Deus não cuida de mim. E os judeus daquela época, vendo aquele romano carregando aquele amuleto de porco pelas cidades, perguntam, será que Deus cuida mesmo do seu povo? Por que Ele não volta? Por que Ele não age? Por que Ele não faz alguma coisa? Já que eu tenho que levantar uma problemática nesse sermão, eu recebi um livro sobre o sábado de 1919. Será que Guilherme Stein, quando estava recebendo a publicação desse livro, imaginaria que nós chegaríamos a 2018 e Jesus não voltou? E o mundo cada vez mais caótico. Essa semana foi uma semana de notícias trágicas. E por que Jesus não volta? Eu estou vendo aqui o Dr. José Carlos Amos, foi meu professor de Apocalipse. Eu nunca esperava, pastor José Carlos Amos, que eu veria o senhor aposentado e eu pregando aqui, já contando o tempo de obra. Eu pensei que Jesus ia voltar antes da gente sair do IAN. 2, ele também. Aliás, eu acho que muitos dos pastores que estão aposentados aqui, pastor Zeferino foi o diretor lá, eu acho que muitos de vocês, quando fizeram teologia, não imaginariam estar um dia jubilados. Talvez alguns de vocês foram fazer teologia com o pai falando assim, não perca tempo com isso, Jesus vai voltar antes de você terminar o curso. E por que Ele não volta? Irmãos, nós temos que fazer as perguntas certas, por que Deus não age? Algumas pessoas perguntam, teólogos têm dúvida de fé? Porque responder tantas perguntas, né? Eu falo com vocês que nós temos muitas dúvidas, sim. E antes que você pense, puxa, Rodrigo, então agora tem que tirar do púlpito. Você está admitindo que você... Não é à toa que um dos livros que eu escrevi, o título é O Ceticismo da Fé. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. As dúvidas de fé não me fazem perder a confiança em Deus, mas são dúvidas que me dão certa angústia. Por exemplo, a dúvida do Cristo na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma interrogação. A dúvida de Deus, por que Ele não livrou alguns acidentes que nós ouvimos? A dúvida, por que Ele não... Graças a Deus Ele livrou o pastor Jimmy, que está aqui contando testemunho, mas Ele não livrou outras pessoas. Por que, Senhor? Por que o Senhor não age? E no passado, eu não fico com vergonha de expressar para os irmãos que às vezes eu tenho essas dúvidas por 2 motivos. Primeiro, porque assim eu relembro a você que quem está pregando aqui é um ser humano como você, não uma máquina. E em segundo lugar, porque quando eu abro o livro sagrado, eu encontro eco para os mesmos questionamentos que eu faço em grandes heróis da Bíblia. Querem um exemplo? Já que eu mencionei o pastor Zé Carlos Amos e as aulas de Apocalipse, eu não sei se aprendi bem a lição, mas vamos ler uma das passagens, Apocalipse capítulo 6, verso 10. Homens de fé. É lógico que isso aqui é um símbolo, porque as pessoas quando morrem, elas não têm mais pensamento, não têm mais sentimento. De maneira simbólica, o Apocalipse apresenta as almas daqueles que morreram como mártires, clamando a Deus. E o que eles clamam? Verso 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso nome dos que habitam, o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Irmãos, o Apocalipse foi escrito na linguagem do Oriente Médio. E vocês notaram ontem, os que estavam aqui, quando o Leonardo Gonçalves começou a cantar uma das músicas,
Alguns israelenses que estavam aqui na frente, eu até fiquei com medo do pessoal se escandalizar. Eles levantaram e começaram a... Irmãos, eles não estavam ofendendo a igreja. Eles não estavam entendendo por que a música estava cantando e ninguém estava celebrando. Aquela é uma música de casamento. Tem que ser celebração, por isso que ele levantou e começou a... É o estilo do Oriente Médio. O Shabat, quando eles vão receber no Muro das Lamentações, eles começam a cantar. David, Melech Israel. E eles pegam você e começam a fazer roda. O Shabat é uma festa. Eles cantam. E quando estão bravos também, eles expressam. Eles falam rápido, alto, mesmo numa conversa normal. Se eu viro para o pastor Martini e falar, pastor Martini, dá para a gente fazer isso? Não, Rodrigo, não dá, tudo bem. Se fosse no Oriente Médio, como não dá? Não dá. Seria mais cheio de gestos e mãos e falas altas e não é briga, é normal. Então, pensando nesse contexto do Oriente Médio, nesse jeito deles agirem, o texto que eu acabei de ler não é dito com voz de frequência modulada. Ó Santo e Soberano, até quando não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não, João escreveu numa perspectiva do Oriente Médio. Eles estavam clamando mesmo. Ó Senhor, até quando? É aquele clamor do salmista. Senhor, até quando o Senhor deixará os ímpios pisar em Jerusalém? É aquela oração que se eu fizesse aqui iria assustar muita gente. Senhor, até quando o Senhor vai deixar o inimigo zombar de nós? Onde é que está a sua promessa? É reclamar mesmo. Tem uma palavra em hebraico para isso, intraduzível, chama chutzpah. Chutzpah é uma audácia, é uma confiança, é aquilo que você fala como aquela viúva que foi atrás do juiz iníquo até aceitar. Chutzpah é pedir realmente. Então esse clamor, essa dúvida de fé que eu estou falando que eu levanto aqui, não é problemas com a minha doutrina, não é problemas com a minha identidade adventista ou cristã, não é perda de confiança em Deus, é chutzpah, é clamar, Senhor, o Senhor prometeu que ia voltar. E você tem que fazer essa oração. E os judeus daquela época também faziam. Mas vocês sabem que quando o povo tem esperança e quer demais alguma coisa, oportunistas acabam aproveitando a oportunidade, desculpem a redundância, o pleonasmo é proposital, os oportunistas aproveitam o momento justamente para encaixar, olha, vocês querem isso? Eu vou dar para vocês. Aliás, a mídia hoje faz muito disso aí. Em alguns casos, propaganda é uma maneira inteligente de convencer você a comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para mostrar quem você não ama aquilo que você não é. E naquela época já havia essa mídia. O povo quer o quê? Um Messias. E o Messias não vem. Essa moeda que faz parte do acervo do UNASP, eu espero que você conheça o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, o único da América Latina, e orem pela construção do museu. Essa semana nós conseguimos aprovação na Lei Rouanet. Em nome de Jesus, quando digo nós, eu estou colocando nós, não é simbólico não, é porque não sou eu sozinho. Tem uma equipe trabalhando aí, tá certo? Então, em nome de Jesus, nós vamos em breve ter... O acervo nós temos uma Ferrari, não tem garagem. E essa é uma das moedas que temos no nosso acervo aqui, uma moeda original de Herodes. E o que me chama a atenção são duas coisas. Ah, não adianta, o laser não vai funcionar. Vocês percebem então um capacete? Do lado de lá, do lado esquerdo, tem o nome Herodes Basileus, que seria Herodo Basileus, rei Herodes. E do lado de cá tem um capacete com uma estrelinha. Essa estrela é identificada por muitos como um símbolo messiânico. Herodes se proclamava Messias. E sabe onde é que está a prova? Lá onde está escrito Herodes Basileus, o rei Herodes, você percebe que tem um P com uma cruz embaixo? Na verdade, não é um P, são duas letras gregas, o Ri e o Ro, que é a abreviatura da palavra Christos. Então Herodes dizia, eu sou o Cristo de vocês. Mas o povo se frustrou logo ao ver que Herodes não podia ser o Cristo. Na época de Adriano veio Bar Corba e também cunhou moedas para ele. Bar Corba era um líder revolucionário que prometia livrar os judeus dos romanos. E na moeda de Bar Corba você tem o templo, e lá no topo do templo o que você tem? A estrela messiânica. Então o povo sabia que uma estrela acompanharia o nascimento do Messias. Por isso que Jesus também tem uma estrela. Ninguém falsifica uma nota de R$8. Você pode inventar uma nota de R$8, não falsificar uma. Você só falsifica algo que existe e é verdadeiro. Então, se existe um Messias verdadeiro com uma estrela verdadeira, é lógico que tem que ter falsos Messias, e a característica do falso é que ele imita o verdadeiro.
Agora, olha que curioso, não só em Jerusalém, não só em Israel, fora de Israel, também as pessoas estavam esperando o Messias. Os romanos pensavam que esse Messias seria Otaviano Augusto, César. As moedas de Júlio César, antes de Otaviano, já traziam lá uma estrela, estão vendo? E depois de Júlio César, Otaviano também assumiu a alcunha de Messias dos romanos, e ele colocava sempre nas moedas dele o símbolo de Deus, de Filho de Deus. E os romanos esperavam o Filho de Deus. Olha esse cartaz, essa pedra esculpida que está no Egito, onde está escrito Augusto, o governador dos oceanos e continentes, o divino Pai entre os homens, aquele que sustenta o mesmo nome do seu Pai celestial, libertador, a maravilhosa estrela do mundo grego, brilhando com o brilho de um grande Salvador celestial. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas não eram só os judeus que estavam esperando o Cristo, não. No mundo romano também eles sabiam que uma criança especial ia nascer e dominar o mundo. Nesse painel, nesse umbral que está em Priene, na Turquia, você tem um nome dedicado à deusa Atena e ao imperador César, filho de Deus, o Deus Augusto. Nós não sabemos que profecias os romanos seguiam para saber que o Messias estava chegando. Mas a senhora White diz que Deus não deixou o mundo em trevas absolutas, que mesmo os povos pagãos tiveram brilhos da luz sob os quais eles andavam. Não é à toa que os magos do Oriente eram astrólogos e reconheceram de alguma maneira as profecias. Pode ser talvez pelo mundo persa, porque os judeus tiveram no cativeiro da Babilônia e depois da Pérsia, e talvez tiveram contato com a profecia de Balaão. Balaão não era judeu e teve uma profecia original, tanto que o calendário de Priene, que também está na Turquia, retrata o nascimento de Júlio César como as grandes esperadas boas novas, evangelho. A palavra evangelho aparece primeiro no plural, atribuindo ao nascimento de Augusto. Mas os romanos também estavam frustrados, porque Augusto não parecia ser aquele que traria a paz mundial. Olha o que dizem 2 historiadores romanos, Tácito e Suetônio. Tácito dizia, muitos estavam persuadidos de que constavam nas antigas profecias dos sacerdotes, de que por esse tempo o poder subiria de onde? Judéia, do Oriente, e da Judéia viriam os dominadores do mundo. Coisa muito parecida foi dita por Suetônio. 2 historiadores romanos testemunhando que havia uma expectativa frustrada, porque o Messias não havia vindo. De novo, em Jerusalém, na época da guerra dos romanos, no ano 70, você tem João de Giscala e Shimon Bar Giora, 2 líderes revolucionários que prometiam ser o Messias. E o que eles queriam fazer? Livrar Israel das mãos dos romanos. Não esqueça do porquinho que está no museu aqui e que andava pelas ruas de Jerusalém. Porco nas ruas de Jerusalém é uma afronta pior do que eu posso imaginar. Equivale quase a dar pão de Santa Ceia para um cachorro. O grau de dessacralização seria mais ou menos esse. E por que o Messias não vem? Um belo sábado, num Shabat, Jesus vai pregar na sinagoga em Nazaré, conforme era o seu costume ir aos sábados à sinagoga. E capítulo 4 de Lucas, abram sua Bíblia comigo, por favor. A partir do verso 16 em diante, Jesus diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Depois que Jesus terminou de ler, ele entregou para o mestre de cerimônias a Torá e sentou-se. Naquele tempo, diferente da cultura de hoje, a pregação era feita sentada, porque coisas importantes não podem ser ditas em pé com pressa.
vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. Não é à toa que o professor é chamado de catedrático, ensina da cadeira. E Jesus, sentado, começou o sermão dele e falou algo que enfureceu os judeus daquela época. Hoje se cumpriu essa escritura. Hoje eu proclamo o ano aceitável do Senhor. A redenção chegou. O pessoal ficou desesperado. E queriam apedrejar Jesus. Por quê? Jesus está querendo brincar com os nossos sentimentos? João de Giscala e Simão Bar-Giora não haviam aparecido ainda, mas havia tido outros no passado que já tinham sido combatidos, como Judas da Galileia. No ano 6 depois de Cristo, teve um líder chamado Judas da Galileia, que o livro de Atos dos Apóstolos até faz menção dele. Esse Judas da Galileia, ele queria prometer às pessoas que eles seriam redimidas por ele e que ele era o Messias. Os romanos chegaram, mataram Judas da Galileia, prenderam, depois mataram, e mataram várias pessoas na Galileia. Então as pessoas tinham trauma desses sujeitos que chegavam dizendo ser o Messias, e Jesus não tinha nada. Falaram, mais um para nos iludir, vai embora daqui. Seria equivalente a aparecer alguém agora marcando data para a volta de Jesus. Não queremos ouvir você. Só que eles, como são passionais, lembra que eu falei isso? Eles quase apedrejaram Jesus. Eles tinham uma convicção que o Messias deveria vir, mas junto com a convicção tinha uma grande angústia, porque Roma estava ali. E se tinha uma coisa que os judeus tinham pavor na época de Cristo, e que marcava para eles a sensação de que as promessas de Deus não estavam sendo cumpridas, era a presença romana ali em Jerusalém e em todo o território da Judeia e Galileia. Pérea, Samaria, embora os samaritanos eles odiassem. E a legião romana chegava com pompa. Os que mais se destacavam eram os soldados da 10ª Legião Fretenses. Que legião era esta? Essa legião foi fundada por Júlio César, e na época das guerras romanas, ela lutou ao lado de Pompeu, e ela foi vitoriosa no Estreito de Messina. E por causa disso, ela foi apelidada de Fretenses. Fretenses, em latim, você tem fretum, o Estreito do Mar. Então, Otaviano Augusto, quando se tornou o primeiro imperador de Roma, ele pegou a legião mais importante que ele tinha e, em homenagem a Júlio César, falou, essa legião será a 10ª legião. E se chamará 10ª Legião Fretenses, a 10ª legião dos homens do mar, dos homens que vencem no mar. Guarda essa informação porque ela é importante. A 10ª legião dos homens que vencem do mar. E quando Pompeu conquistou a região da Judeia e da Galileia, sabem quem que Roma destacou para cuidar da região ali? A 10ª Legião Fretense. Por quê? Os judeus eram pródigos em fazer rebelião. Vocês sabem da história. Aquele povo é complicado, pensavam os romanos. Eles sempre fazem rebelião, uma rebelião atrás da outra. Então vamos mandar a melhor legião romana para ficar tomando conta lá, para não ter problema. Só um avanço na história para ilustrar para vocês. Jerusalém foi destruída no ano 70 pela 10ª Legião Fretense. E quando eles destruíram Jerusalém, sabe o que eles fizeram para os judeus não voltarem? Eles construíram casas e ficaram morando ali. Eles ficaram 400 anos na região dos judeus. Esses tijolos que vocês estão vendo são tijolos feitos pelos soldados romanos para cobrir a casa dos romanos que ficaram instalados em Jerusalém para impedir que os judeus voltassem a morar ali. Agora me chama a atenção, você vê na primeira, esse é chamado tégula, em latim tégula é uma telha. A primeira telha de lá tem escrito, ó, L, X, fre, estão vendo lá? L de legião em latim, legio. X, 10ª, e fre de fretense. E do lado de cá você tem também, ó, legião, tá certo? Letiones, em latim, 10ª, F de fretenses. Em cima está o primeiro símbolo da legião, um barco. Lembra que eu falei que eles eram os vitoriosos do mar? Fretense. Você não fala da frota marítima? Fretense, frota. O barco, ótimo. Mas eles tinham outros símbolos também. Eles tinham o símbolo do boi e do deus Netuno. Mas vocês sabem que todo time de futebol, galera, sempre tem um mascote.
O Atlético Mineiro tem o galo, o Cruzeiro tem a raposa, não é assim? Os soldados romanos também tinham os mascotes que simbolizavam o seu grupo. Eu já falei, o deles era o boi e Netuno e o barco. Mas quando eles foram dominar o lugar dos judeus, eles acrescentaram mais um mascote à insígnia deles. Qual vocês acham que foi o mascote? O porco, ou o javali, que é o porco selvagem. E o que vocês têm desenhado embaixo? O porco. Então, estão entendendo agora o objeto do UNASP, do museu? O porco era um dos amuletos da 10ª Legião Fretense. Eles tinham vários. A gente encontra moeda que eles fizeram com o javali, quando eles estavam lá em Israel. Broche, estão vendo o broche lá no canto, com o javali, e a nossa peça aqui do museu do UNASP. Mas havia também bons soldados ali que acabaram se tornando amigos dos judeus. Jesus conta que quando ele estava, o Evangelho conta que quando Jesus estava em Cafarnaum, havia um homem que pediu Jesus para curar o seu servo, centurião da guarda, e eles falam, ele é amigo do nosso povo, ajudou a construir a sinagoga. Um outro episódio, quando Jesus estava crucificado, o chefe dos centuriões falou que esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Por que ele... Interessante essa expressão. Uma vez eu ouvi um crítico da Bíblia dizendo, é impossível que um romano reconhecesse Jesus como Filho de Deus. Isso é uma coisa que a teologia só foi desenvolver mais tarde. Não! Lembra que eu falei que os romanos estavam guardando o grande criança especial, César Augusto, e que eles chamavam Augusto de quê? Filho de Deus. Então, quando ele viu o Cristo crucificado, falou, então não é Augusto, esse é o Filho de Deus. Deixa-me passar mais algumas coisas aqui, porque o horário está correndo, mas a 10ª Legião Fratenses, os homens eram baixinhos, mas eles tinham que carregar muito peso, viu, pessoal? Eram mais ou menos 2.000 homens em cada grupo legionário. Alguns colocam de 4 a 5 mil homens aproximadamente, alguns colocam 6.000 homens, e eles tinham que carregar bastante peso. Por exemplo, eram, deixa eu ver ali, 1,68 m era a medida deles, andavam 37 km por dia a pé e carregavam 36 quilos de armadura. Então eles eram potentes. Mas, além, 3 coisas, 3 angústias dos judeus na época de Jesus. O Messias nunca veio, e para eles não veio até hoje, por isso que tem o Muro das Lamentações, lamentam que o Messias não veio e não tem o templo. Em primeiro lugar, o Messias não veio. Segundo, temos que aguentar a humilhação dos romanos desfilando aqui com insígnia de porco para todo lado, a 10ª Legião Fretenses. E terceiro, eles viam os líderes da religião fazendo barganha com os romanos. Temos informações históricas que Anás e Caifás e a família sacerdotal dos saduceus se mantinham no poder graças a acordos políticos com os romanos. O próprio Herodes, que era odiado, bandeou para o lado dos romanos. E de novo a angústia. Por que Deus não faz nada? Eu volto à pergunta original desse sermão. Apenas para mostrar para você que aquelas perguntas que eu esbocei na introdução dessa pregação são perguntas que já eram feitas 2.000 anos atrás, na época em que o Salvador pisou na terra de Israel. Por que Deus não faz nada? Já passamos o cativeiro, já estamos cansados. Meu avô morreu esperando o Messias e o Messias não vem. Daniel, imagina alguém perguntando, Daniel morreu séculos atrás esperando o Messias e o Messias não veio. Isaías morreu falando da criança especial, e já passou 700 anos da morte de Isaías, pensando na época de Cristo, e o Messias não veio. Até que teve um episódio curioso, que eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Jesus estava pregando, e a Bíblia diz que, Mateus 8, 28 a 34, que tendo ele chegado a outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe dali uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para os porcos. E depois ordenou-lhes Jesus,
Eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, porque, chegando à cidade, contaram a estes todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o lhe rogaram que retirasse da terra deles. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, para não fugir do meu tema, mas há alguns pequenos problemas aqui, exegéticos. Um deles é que, se você ler Lucas e Marcos, eles falam de gadarenos e gerasenos. Gadara, Gerasa, até Gergesa, uma variante textual. Para resumir isso aqui, sem complicar demais e fugir do foco do meu sermão, apenas digo para você que essas variantes não devem nos assustar. A Bíblia não fala que o episódio aconteceu na cidade de Gadara. Foi em algum lugar à beira-mar. E à beira-mar não existe nenhuma cidade de Gadara. O lugar mais provável da cidade de Gadara, nós temos duas sugestões. Um seria ali embaixo, não sei se dá para vocês verem, que dá mais ou menos uns 8 quilômetros da costa. E há outros que pensam que a cidade de Gerash, que seria a capital de todo o lugar dos Gerasenos, é uma cidade que hoje fica na Jordânia, a 50 quilômetros do Mar da Galileia. Então é muito improvável, do ponto de vista geográfico, que a história tenha acontecido na cidade. E se você olhar bem, a Bíblia não fala que foi na cidade, fala que foi na região, no país. Então é como se eu contasse assim, algo aconteceu na região, no estado de São Paulo. E depois que isso aconteceu, imediatamente foram e comunicaram ao governador de São Paulo, que veio. Ele pode estar, São Paulo está com 180 quilômetros daqui, mais ou menos, não é isso? 180, 190 quilômetros. Eu não estou falando que aconteceu lá na capital, na região de São Paulo. Se eu falei região de Engenheiro Coelho, não é bem Engenheiro Coelho. Então, na minha opinião, esse episódio aconteceu em algum canto ali no Mar da Galileia. Alguns pensam que pode ser até ali em cima, onde está apontado ali, tem um sítio arqueológico provável. E a Bíblia só faz a referência à região. Por isso que um evangelista fala Gerasa, o outro fala Gadara. Tudo bem até aí? Não é contradição. Outro problema. Era um endemoniado ou dois? Dois. Mas por que só Mateus menciona dois? No Oriente Médio, nem sempre você contava mulheres e crianças. Podia ou não contar. Lembra o milagre da multiplicação dos pães? Havia ali 5.000 homens, aí um evangelista fala, fora mulheres e crianças. Mateus era mais meticuloso, era contador, né? Sabia de contas, né? Provavelmente seria um homem e uma criança, ou um homem e uma mulher. Por isso que ele fala dois e os outros só mencionam um. Ficou claro também isso aí? Ok. Continuando a nossa história, agora eu quero terminar o meu sermão falando uma coisa interessante para vocês. Marcos ouviu falar essa situação. Você sabe que provavelmente o Evangelho de Marcos foi escrito sob influência de Pedro. Então Marcos não estava presente na cena, mas Mateus estava. Então Mateus contou a coisa como aconteceu. Eu, Rodrigo, particularmente acredito que a história é verdadeira em todo sentido. Alguns críticos da Bíblia que pensam que isso aí é sensacionalismo. Não, não é. Nós temos muitos indícios históricos, eu não vou dá-los aqui, que os evangelhos são um relato histórico fiel. Tudo bem? Então eu repito perante a igreja, o episódio aconteceu. Houve 2 demoniados na região, Jesus curou aqueles homens e os demônios foram para os porcos e os porcos precipitaram o mar abaixo. Eu não tenho dúvida disso. Mas o evangelho de Marcos tem uma característica específica em relação aos outros evangelhos. Ele é irônico. Por exemplo, Marcos que conta de todos que naquele milagre do mar se agitando, Jesus tinha um travesseirinho debaixo da cabeça. Marcos é um evangelho irônico. E você sabe que a ironia é um tipo de inteligência especial que só pessoas muito inteligentes percebem. O tolo não percebe a ironia. E Marcos, quando escreveu esse evangelho, provavelmente pelo ano 52, 55, é a data que eu trabalho. Eu sei que alguns colocam Marcos lá no ano 65. Eu acho que Marcos deve ter sido em torno do ano 50, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, quando escreveu isso, ainda vivia à sombra daquelas pessoas que não aceitavam Jesus como Messias, porque ele não trouxe a paz que Israel esperava. Não livrou os romanos, não livrou Israel dos romanos. Jerusalém ainda tinha romano desfilando lá com insígnia de porco para todo lado. Então o que Marcos fez?
Marcos provavelmente está na base do Evangelho de Lucas. Lucas pesquisou. Mateus pode ter usado Marcos também, mas Mateus não precisava usar Marcos em tudo, porque muita coisa Mateus viu pessoalmente. Lucas não viu, então Lucas usou como fonte Mateus e Marcos. Entenderam isso aí? E o que Marcos faz ao contar a história? Ficou claro para a igreja e para você que está em casa, que eu creio que a história é verdadeira e que aconteceu e que houve um milagre, os demônios saíram. Mas eu posso contar uma história verdadeira de maneira irônica. Querem um exemplo? Imagina essa situação. Um pai chega desesperado porque o filho está fora da igreja, não respeita o pai tenta todo pastor para ir lá, e o filho não quer saber, ele está revoltado com a igreja. Aí o pai vem pedir socorro para os irmãos, para alguém ir lá salvar o filho dele, que agora está misturado nas drogas e não aceita ver a igreja, não acredita em pastor, não acredita em ninguém. Aí alguém conta essa história assim, claro, não tinha por onde. Quem fica comendo pregador à milanesa depois do culto, os filhos realmente têm indigestão espiritual depois. Vocês entenderam a minha ironia? O que eu quis dizer com essa ironia? Que aquele pai tinha o costume de chegar em casa e ficar malhando o pregador. Os filhos cresceram ouvindo o pai criticando pregadores. Obviamente eles perderam o quê? A confiança na igreja. Isso é real. Mas quando eu disse, fica comendo pregador à milanesa depois do sermão e os filhos têm indigestão espiritual, isso é literal? Isso é simbólico. Ninguém comeu, ninguém foi antropófago comendo alguém. Eu contei uma história verdadeira, mas eu joguei uma ironia, para ensinar uma mensagem. Marcos faz isso. E quer ver a ironia de Marcos? Na ironia de Marcos, a primeira coisa que me chama a atenção é que quando vai... Primeiro já temos um problema que Mateus também apresenta, que é chamar porco de manada. Na verdade, a palavra... desculpa, eu não estou conseguindo ler daqui. Seria melhor traduzida por rebanho. Rebanho de porco. Mas porco não é rebanho. Outro problema. Porco pasta. Porco pasta? Que eu saiba, porco não pasta. Quem pasta é gado, ovelha, cabra. Porco não pasta. E Marcos ainda coloca aqui. Vamos no Evangelho de Marcos para você ver. Marcos capítulo 5. Olha a maneira irônica. Olha como é que Marcos diz aqui. Capítulo 5, versículo 1 a 20. Eu estou em Lucas, por isso que eu não estou achando aqui. Olha o que ele diz aqui. Leiam comigo, por favor, o verso... O verso 11. Ora, pastava ali pelo monte, piorou. Porque mesmo animal que pasta, não pasta em monte. As melhores gramíneas estão no vale. Ele chama os porcos de rebanho, fala que eles estão pastando, e ainda onde? No monte. E ele ainda coloca uma coisa. Quando Jesus pergunta o nome do demônio, o que é que o demônio responde na versão de Marcos, e depois Lucas vai pegar? Não ouvi? Legião. O que é legião? Legionários romanos. E de onde os legionários romanos vigiavam as cidades? Nos altos dos montes. E o que os judeus mais angustiavam? Os legionários que ficavam nos altos dos montes. Curioso isso. E o que aqueles demônios pedem a Jesus? Que os mandassem aos porcos. Por que o demônio fez isso? Isso é fácil de responder. Por que o demônio pediu a Jesus? O demônio pediu, os demônios, que eram uma legião, pediu a Jesus para ir para os porcos, porque eles queriam causar um prejuízo que trouxesse rejeição a Jesus, como de fato deixou. Isso é fácil de responder. A pergunta mais difícil é, por que Jesus atendeu? Porque Jesus queria
tudo que Jesus fazia era inspirado, mostrar uma lição para os judeus e para mim e para você que íamos saber desse episódio depois. Jesus não atendeu porque ele foi enganado pelos demônios. Ele sabia o que estava fazendo. Os demônios foram para os porcos. Aquele povo não era judeu, por isso que eles criavam porcos. Era a região de Decápolis. E os porcos, cheios com a legião, foram ironicamente para onde? Para o mar. Outra coisa interessante, porco, quando assusta, eles debandam cada um para um lado. Esses não, foram todos em direção ao mar. A 10ª Legião Fratensis era conhecida por esse nome por ser especializada em quê? Em mar. E o que é legião? Grupo de soldados romanos. Olha como Deus é sábio. Deus aproveitou uma situação histórica, real, e inspirou o Marcos a escrever aquilo de tal maneira que respondesse aos judeus do seu tempo. Sabe por quê? E tem mais um detalhe que eu não posso esquecer. Na versão de Marcos, os demônios não falam com Jesus: viestes atormentar-nos antes do tempo. Olha na sua Bíblia aqui. Olha como é que eles falam para Marcos. Verso 10, 5 verso 10. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para onde? Fora do país. O que Marcos está mostrando aqui? O Messias veio e ele tinha poder para mandar todos os demônios, inclusive a legião romana, para fora do país. Ele tinha poder de fazer com a 10ª Legião Fratensis e sua insígnia de porco a mesma coisa que fez com os demônios, a legião de demônios que foram para os porcos. Ele tinha poder para isso. Tanto é que ele tinha poder que os próprios demônios lhe imploraram para que não os mandasse para fora do país. Se eles imploraram aquilo com medo, é porque ele tinha poder para fazer isso. E sabe por que ele não fez? Porque vocês estão cometendo o mesmo erro dos gadarenos. Vocês estão amando mais os porcos do que o Messias. Por causa do prejuízo dos porcos, eles mandaram o Messias embora da terra deles. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Estão preferindo porcos ao Messias. Por isso, o ato impenitente de vocês impede Deus de agir. Ficou claro para a igreja? Não é uma parábola. É uma história real da qual tirou uma lição parabólica. Por isso que os demônios são a legião. Os porcos. Ele tinha poder. Como ele tem poder hoje para fazer muita coisa, e ele não faz porque nós, repetindo o mesmo erro do passado, nós estamos amando mais os porcos do que o Messias. Estamos agindo como os pagãos de Gadara. Até quando? Até quando, irmãos, nós vamos ficar amando? Nós queremos mesmo ver o Messias? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade? Hoje estou notando que muita coisa está se tornando tão comum. Há muitos casamentos que têm a cerimônia de casamento e logo depois tem uma festa com música de rock e tudo mais. E é tudo normal. Há muitos pais que chegam em casa, o filho está com a música de rock de maior altura, ele deixa, eu não quero perder meu filho. Você está colocando seu filho acima de Deus. Nós estamos sendo permissivos com muita coisa. E repito o que eu comecei nesse evangelho. Aqui, ontem alguém me fez uma pergunta, qual a diferença entre alardear erros e denunciar o pecado? Alguém me fez essa pergunta ontem. Eu falei, quando você denuncia o pecado, em primeiro lugar, você tem que ir à pessoa e falar com ela. E de maneira geral, exortar a igreja como eu estou procurando fazer aqui. Agora, quando você só quer denunciar o pecado do outro, como eu falei, isso é maledicência. Mas todos nós devemos reconhecer que nós precisamos, nessa escola, nessa igreja, na nossa casa, na minha família, nesse bairro, nesse lugar, de um reavivamento do Espírito Santo. Irmãos, por melhor que os professores de teologia tentem preparar os alunos, nós nunca saímos da faculdade preparados para fazer um sepultamento fúnebre, um serviço fúnebre. Nunca, nunca. Por melhor que seja o professor de liturgia, você nunca está pronto para sepultar uma pessoa, para confortar alguém que morreu. Não se aprende isso. É doído. E cada vez que você faz um sepultamento, você pede a Deus que seja o último. Ninguém está preparado para expulsar um demônio. E cada vez que você tem uma situação de exorcismo, você implora a Deus que seja o último. E eu hoje peço a Deus, com vocês me ouvindo, Senhor, até quando? Volta, Senhor, por que o Senhor não responde?
E antes de terminar, volta só um slide para mim. Isso. Antes de terminar, eu quero fazer um apelo à igreja. Esse não é um sermão para atacar ninguém, por favor. E nem venha aqui com uma pá. Venha com um ancinho. Deixa a pá para a gente usar na arqueologia. Porque tem gente que vem com um sermão com a pá. Como é que você faz com a pá? Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Ah, se Beltrano tivesse aqui para ouvir isso. Não deixa a pá para o arqueólogo. Venha com um ancinho. Isso é para você. Puxa assim, ó. É para mim. Irmãos, vocês me ensinaram, em 1983, que Jesus ia voltar. Foi ali que eu conheci a mensagem adventista. Em 1984, 25 de fevereiro, eu me batizei. Eu não esperava que ia passar tanto tempo e ele não tinha voltado. Mas eu não desanimei, não. Eu ainda vou continuar esperando. E eu sei que, em nome de Jesus, essa igreja não está perdida porque você ainda está aqui. Eu estou aqui. Nós podemos ser poucos, mas nós com Cristo somos a maioria. E se você nessa manhã está passando algum problema e perguntando, Senhor, por quê? Como os judeus perguntando, por que o Senhor deixa os romanos com os porcos aqui? Eu quero fazer um apelo a você. Eu quero colocar uma música final. E se houver alguém no nosso meio que sentiu o desejo de vir aqui à frente, porque está precisando de um reavivamento espiritual na sua vida, de repente você está com um problema que o pregador não sabe, mas o Espírito Santo sabe, vem aqui enquanto essa música é tocada. Ela está em inglês, eu vou traduzir, mas eu queria convidar você a vir aqui à frente. Aquele sentindo no seu coração, alguém que talvez não é batizado, está lutando para tomar a sua decisão, alguém que está fora da igreja, você que está acompanhando de casa, você pode ficar em pé de onde você estiver, que o Espírito Santo vai tocar em você. Coloque, por favor, a música final. E se você sentir no seu coração esse desejo, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Você que ainda não aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você que precisa de um reavivamento na sua vida, vem aqui. É a próxima slide aí. Que de repente a letra dessa música é justamente o que você está sentindo hoje. Pode aumentar a música só um pouquinho, por favor? Amém. Que Deus abençoe muito você. Essa música diz assim: nós um dia cavalgamos, outro dia pela cidade. Só eu e meu pai. Ele falou que finalmente eu cheguei aquele dia que eu podia cavalgar do lado dele, num cavalo que evidentemente não era tão grande assim. E nós ouvimos as vozes das pessoas gritando. Aumenta a música só mais um pouquinho. E nós paramos para entender o que estava acontecendo. E lá estava um homem que o meu pai disse que ele amava, mas hoje eu vejo medo nos seus olhos. E eu falei: papai, por que eles estão gritando tanto? Por que o rosto deles está tão radiante? Por que eles o vestiram num pano púrpura? Pai, parece que essa coroa dói mais do que parece. Papai, por favor, será que o senhor pode fazer alguma coisa? Parece que ele vai chorar, pai. O senhor falou que ele era mais forte que todos esses homens aí. Papai, por favor, me diga por quê. Por que todo mundo está querendo que ele morra? Eu sei que muitas vezes é isso que você está sentindo. Mais tarde naquele dia, o céu ficou fechado. E papai falou: é melhor a gente entrar. De alguma maneira ele sabia que uma tempestade iria acontecer. E ele estava certo. Mas eu não consegui parar de ficar imaginando por que ele tinha que morrer. Que tinha alguma coisa que ele estava escondendo. E assim que ele nos deixou, eu procurei entender o que estava acontecendo. E eu não fiquei nem com medo de ficar sozinho.
Mas então lá eu vi uma cruz, em cima da colina, e lá em cima, eu escutei uma voz falando lá do alto da cruz, e ele falou: Deus, Pai, por que eles estão gritando tanto? Por que a face deles está tão radiante, Pai? Pai, por que eles estão lançando sorte sobre a minha roupa? Pai, essa coroa de espinho dói mais do que parece, Pai. Pai, por favor, o Senhor pode fazer alguma coisa? Eu sei. O Senhor pode ouvir o meu choro. Eu pensei, Pai, que eu poderia carregar uma cruz desse tamanho. Pai, me lembra por quê? Por que eles querem tanto que eu morra? Eu só queria entender por quê, Pai. E o Pai responde: meu precioso filho, eu escutei o grito da população. Eu estou vendo o rosto deles brilhando. Mas em breve, eu prometo, eu vou trocar suas vestes por vestes da minha glória. Jesus, isso me dói mais do que você pode imaginar. Mas nessa hora, eu não posso fazer nada, filho. E eu tenho ouvido o seu clamor, meu filho. O poder do seu sangue vai destruir toda mentira. E em breve, você vai ver esses olhos sem misericórdia. Mas agora olha embaixo, meu filho. Olha a filha. Olha, ela está tremendo do seu lado. Agora, filho, eu posso te dizer o motivo. Eu posso te dizer o motivo. Ela é o motivo pelo qual você precisa morrer. Eu imagino que naquele dia Deus mostrou visões proféticas para Cristo. E quando ele estava na cruz, de repente, essa cena que o Espírito Santo impressionou. E ele da cruz olhou, talvez na posição onde eu estou. E ele olhou vocês e falou: Pai, agora eu entendi. Estou pronto. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu sou irmão de vocês. E eu quero ir para o céu com vocês. Não saiam daqui sem um reavivamento espiritual. Deus ama vocês. Ele ama você. Tá bem? Eu me entreguei a Jesus quando eu era do seu tamanho. Sabia? E eu quero que um dia você venha pregar aqui em nome de Jesus. Todos vocês. Vamos orar nesse momento? Pai, eu entrego essa igreja e todos os que vieram aqui à frente ao teu altar. Entrego também, Senhor, os que ficaram nos seus assentos. Cada um de nós temos os nossos motivos, nossos pensamentos, nosso medo, nossa alegria, nossa esperança, nosso pleito. Cuida do NASP, Senhor. Cuida dessa igreja, cuida dos jovens. E eu lhe imploro, Pai, em nome de Jesus, vá aonde a voz do pregador não conseguiu alcançar. Toca com teu Santo Espírito, Senhor, que eles não vejam a mim, mas vejam a mensagem. Agora eu entendi a ironia de Marcos, Senhor. O Messias poderia sim expulsar os demônios do país e mandá-los aos porcos e ao mar. Ele não fez isso não é porque não tinha poder. Ele não fez porque nós estamos amando mais os porcos do que ao Messias. E é interessante, Senhor, que o Senhor atendeu ao pedido dos demônios, atendeu ao pedido da cidade, foi embora, mas quando o endemoniado pediu para ir com o Senhor não atendeu, falou: fica. Se essa é a ordem que o Senhor dá para nós, Senhor, nós vamos ficar. Como aquele endemoniado curado, Senhor, nós queríamos agora ir com o Senhor para o céu. Eu queria sair daqui e nem voltar para casa. Mas o Senhor fala para nós: fica. Nós enterramos alguns entes queridos e às vezes a vontade é ir junto, morrer junto. E o Senhor fala: não, eu quero que você fica.
A vontade de muitos é sair da igreja, não pisar mais aqui, mas a ordem do Senhor, eu quero que você fica. E testemunhe no Lagoa Bonita 1, no Recanto dos Pássaros, no Universitário, no Jacarandá, aqui dentro do colégio, no internato. Fica e testemunhe para os outros os demônios que eu tirei da sua vida. Nós ficaremos, Senhor, e queremos ser o testemunho da tua cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de ocupar esse púlpito em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de falar da tua palavra para os meus irmãos. Cuida deles, Senhor, como o Senhor tem cuidado de mim e de cada um de nós. Por amor do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe imensamente a todos vocês. Amém.